sei mais onde escrever nesse quadro desse tamanho. Então vamos colocar aqui os dons do Espírito. Eu tive um quadro assim, olha lá, já ficou torto. E qual é o texto que nós temos usado como texto base? 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 12. Vamos fazer uma recapitulação, é importante, porque agora estamos há mais tempo, amém ou não amém? Então estudamos de 15 em 15 dias, então ficamos um pouquinho mais tempo sem bater nesse assunto. Então quando vamos bater nesse assunto, vamos ter que voltar um bocadinho para trás. Tá bem? Para a gente poder retomar de onde paramos. Então, os dons espirituais, eles são divididos em quantos grandes grupos? Agora já está melhor. Então, vamos lá. Quantos grandes grupos? 3 grandes grupos, que são os dons de... muito obrigado. Os dons de poder, que são os dons de inspiração, amém ou não amém? Amém. E são os dons de... Você é obrigado a perguntar para a Gemima? Qual? Os dons de revelação ou os dons de sabedoria, de saber. Perdão. Então, os dons do Espírito são 9, amém? São quantos? 9. Os dons do Espírito são 9. 9 dons divididos em 3 grandes grupos. Dons de poder, já falamos, não já falamos? Não já falamos dos dons de poder? Que é dom de operação de maravilhas. É o dom de cura. E é o dom da fé. Amém ou não amém? E falamos dos dons de inspiração, falamos do dom de profecia, falamos do dom de línguas, não foi? E falamos do dom... Falamos não terminamos ainda, né? Para terminarmos os dons de inspiração. Então, voltemos a 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14. Dom de profecia. O que tem de... Cadê o papel? Vocês estão com o papel aí? Aqueles papéis? Todos têm os papéis? O dom de profecia é um dos principais dons, amém ou não amém? Nós lemos lá, não lemos? Os dons, o dom de variedade de línguas, para a gente fazer uma recapitulação e entrar efetivamente na interpretação. Pega o seu papelzinho aí do dom de variedade de línguas.
Todos têm? Todos têm? Esse aqui? Quem não tem? Distribui lá para elas, amor, por favor. O variedade de línguas e uma interpretação de línguas. Variedade de línguas. Quais são as principais características dele? É a capacidade sobrenatural, amém ou não amém, de falar em línguas estranhas. Estou só fazendo um resumo, tá bem? Línguas desconhecidas, línguas essas que muitas vezes não são compreendidas, amém? Elas servem basicamente para quê? Olha aqui para mim. Para que serve basicamente o dom de línguas estranhas? Um de cada vez. O dom de línguas basicamente serve para edificação do indivíduo. Lembra que eu disse isso? O dom de línguas estranhas, tá bem, serve basicamente para edificação do indivíduo. Então, quando você aqui é o tabernáculo, amém? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua existência, lembra que Jesus disse, eu sou a porta? Que porta que ele era? Você nunca parou para se perguntar isso? Quando Jesus disse, eu sou a porta. Isso aqui chama-se caminho da justiça. Ele disse, eu sou a porta, por onde você entra no caminho da justiça. Essa é a porta do tabernáculo. Lembra que no tabernáculo tinha uma porta? Bem na frente da porta tem um altar de holocausto. Presta atenção. A gente sempre vai vir para cá. Tá bem? Para o tabernáculo. O tabernáculo é a principal tipologia da soteriologia, do estudo da salvação. Jesus, olha aqui para mim. Jesus, ele fez os dois caminhos. Outro dia eu te explico. Ele veio daqui para cá e daqui para cá. Quando ele vem do céu para a terra, ele passa por todos esses passos, daqui para cá. Quando ele vem da terra para o céu, ele sai daqui para cá. Então, ele disse, eu sou a porta. Ou seja, primeiro você ouve. Lembra que eu falei da fama? Lembra que eu falei da fama? Que a fama de Jesus ia na frente. A fama dele ia na frente. E a nossa fama, como cristãos, ela tem que sempre ir na nossa frente. Por quê? As pessoas ouvem falar de você. As pessoas ouvem falar que você é cristão. As pessoas ouvem falar que você, mesmo passando por uma vida difícil, é abençoado, continua firme. As pessoas, elas ouvem. A fama de Jesus ia na frente. Depois ele mandava os discípulos. Lembra que ele separou os 70 discípulos que foram de 2 em 2? Lembra que ele... Lembra? Que ele falou, vai vocês, vai. Por quê? Em toda a região da Judéia já se falava de Jesus. Então a fama dele já tinha chego lá fora. Então o que ele faz? Ele manda
a sua grande comissão, porque a fama dele já foi. Depois que a grande comissão vai e fala, e expulsa, e cura, e volta, aí é depois que ele vai. Preste atenção. Jesus vai passar por aqueles lugares depois. Aqui é a fama. Ele disse, eu sou a porta. É a fama dele, é a palavra dele, é aquilo que ele é. Amém ou não amém? Você, quando for para a igreja, você veio pela fama dele. Quando você não conhecia Cristo, você foi buscá-lo, você foi na igreja, eu não sei como foi o seu processo, mas você foi porque você ouviu a fama dele. É a porta. E aí então você, por algum motivo, ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Deus, ouviu falar que tinha uma solução para os seus problemas. E aí você, onde é que está essa solução que eu vou lá? Não foi assim? Porque a fama dele vai sempre na frente. Eu falei bastante sobre fama aqui, quem lembra? A nossa fama como cristãos nunca pode estar atrás de nós, ela tem que estar sempre na frente. Então, você ouviu da fama de Jesus, a porta. E aqui tem um altar de sacrifício, amém ou não amém? Um altar de holocausto, perdão. Tem um altar de holocausto. Quando você levantou a mão, você ouviu a fama dele, passou pela porta, amém? Você ouviu a mensagem do evangelho que foi pregada. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, amém? E naquele dia alguém falou, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua existência aqui? Aí você levantou a mão. Altar de holocausto. Existe um outro altar aqui fora que ninguém fala, que é o altar de sacrifício. Ele fica fora do tabernáculo, é um altar de pedras. Eles colocavam pedras assim, umas em cima das outras, mas depois a gente fala. Amém ou não amém? Então, a fama, aqui você o recebe. Aqui existe um item do tabernáculo que chama bacia de bronze, ou bacia das águas. Ela era feita de bronze. Era onde o sacerdote fazia a lavagem das mãos. Então, depois que você recebe a Cristo, você faz o quê? Na tua caminhada cristã, no caminho da justiça. Você vai para onde? Você vai para o batismo nas águas. Então, você vai para o batismo nas águas. Aqui, esse aqui é o átrio, amém ou não amém? Aqui você tem o santo lugar. Aqui tem 5 pilares. Quantos pilares? Quantos pilares? Por que são 5? Os 5 ministérios que sustentam a tenda do Senhor. O pastor, o mestre, o profeta, o evangelista e o apóstolo. E aí você entra por aqui, amém? Você já ouviu falar da fama de Jesus, você já o recebeu, você já desceu as águas do batismo. Aí agora você entra dentro do santo lugar. Você está mais perto ou mais longe de Deus? Está mais perto, porque aqui dentro está a Arca da Aliança. Amém ou não amém? Que é a presença de Deus. Então agora você entra aqui. Do lado direito tem... O que tem aqui do lado direito? A mesa dos pães. O pastor não vai, porque o pastor já sabe. A mesa dos pães. Com 12 pães. 12 pães em cima da mesa dos pães. Por que 12? Porque a igreja vai ser uma igreja apostólica, baseada na doutrina dos 12 apóstolos.
Para nós é o quê? Você já ouviu falar da fama dele. Você já recebeu Jesus. Você já desceu as águas do batismo. Agora você está dentro do santo lugar. Você agora participa da mesa do Senhor. Você conhece como Santa Ceia. Não sei quem disse que ela é santa, mas você conhece como Santa Ceia. É a mesa do Senhor. Então aqui, você já participou da mesa do Senhor. É o seu caminho na sua vida cristã. A vida cristã tem que seguir esse caminho. Aí agora aqui dentro, você vem para cá, do lado esquerdo, está o candelabro, a menorá. Toda feita de ouro puro. E ela representa o quê? Olha aqui, a menorá é o único objeto ali do tabernáculo que é totalmente feito de ouro. Todos os outros, eles são feitos de madeira, revestido de ouro. Amém ou amém? São feitos de madeira de acácia, e são só banhados de ouro. À exceção da menorá. Por que os materiais, os objetos são feitos de madeira e ouro? Pergunte por quê. A madeira representa a humanidade de Cristo e o ouro a sua divindade. Só que a menorá, ela é toda feita de ouro. Ela não tem madeira. Por quê? Porque ela é a representação do Espírito Santo. Ou seja, ela é toda divina. Não tem nada humano. Então agora você já participa da mesa do Senhor. Agora você vai ser batizado no Espírito Santo. Aí agora aqui entra o que eu queria dizer. Termino o caminho da justiça ou posso seguir em frente? Termino o caminho da justiça? Aqui tem um altar de incenso. Então, aqui é o batismo no Espírito Santo. Tá bem? Tá bem? A menorá é o batismo no Espírito Santo. Pastor, isso pode inverter a regra? Depende. Agora aqui nós temos o incensário, amém ou amém? O altar de incenso. Agora você vai ser batizado com fogo. Amém ou não amém? Ué, mas eu sou batizado no Espírito? Mas eu achava que quando eu era batizado no Espírito Santo, aí eu falava em línguas, aí eu começava a fazer uns reteté e isso já era batismo com fogo. Ah, para. Você não achou que era isso, achou? Não, né? Você não achou isso, né? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de João. Espera aí que eu acho que não é João, não. Eu acho que é Mateus, espera lá. É Mateus, peço desculpas. É Mateus. Se você chegou em João, volta para trás, 2 livros. Mateus capítulo 3, versículo 11. João o Batista está dizendo: e eu, em verdade, vos batizo com água. Mas eu batizo com água para quê? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele está falando de Jesus. Então, aquele que vem depois de mim, no caso Jesus,
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará, presta atenção, com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos os três batismos aqui. O batismo nas águas, que é para o arrependimento. Depois nós temos o batismo com o Espírito Santo e depois o batismo com fogo. O batismo nas águas, quando você desceu as águas do batismo, você se arrependeu daquilo que você um dia foi e você comprovou para o mundo espiritual e para o mundo físico que Jesus é o teu Senhor. Aquilo que você fez aqui, você comprova ele aqui. O dia que você levanta a mão e recebe Jesus, você diz, você confessou, eu aceito. Não foi assim o pastor que enfim, no dia lá, não sei que dia que foi, ele falou assim, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você disse sim. Você o recebe como o único, suficiente Senhor, Salvador da tua existência? Você disse sim. Só que você tem que provar isso. Você tem que provar isso que você disse. Como que é que você prova? Nas águas. Amém ou não amém? É o batismo do arrependimento. Só que depois, você vai ser batizado no Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo no Espírito Santo é o agir do Espírito Santo na tua vida, controlando a tua vida. Amém? É por isso que ele está lá dentro. Você tem que estar já mais próximo de Deus. Você já tem que ter tido uma caminhada com Deus. Não é aquilo que acontece. Não! Isso é outra manifestação. O batismo no Espírito Santo é quando ele controla a tua vida. E aí, o Espírito Santo controlando a tua vida te leva para o próximo, que é o batismo com fogo. Qual é o batismo com fogo? O fato do Espírito Santo controlar a tua vida, agora você começa a ter o seu caráter mudado. Porque ele controla a tua vida. Então, se fumava, não fuma mais. Se ficava bêbado, não fica mais. Se mentia, não mente mais. Se enganava, não engana mais. Está conseguindo compreender? Porque o teu caráter foi mudado. Por quê? Porque o Espírito Santo tomou conta da tua vida de tal maneira que agora o seu caráter é mudado. Então agora você é batizado com fogo. Amém? Depois do seu caráter ser mudado, é que você pode ter acesso aqui. Ah, e o véu do templo se rasgou, e agora a gente tem acesso direto sem ser batizado no Espírito Santo, sem ter o caráter mudado, sem ter um caráter aprovado. Você vai entrar no Santo dos Santos? Olha aqui para mim, o que acontecia quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos em pecado? O que acontecia com ele? Ele era fumegado. Ele era fumegado a ponto de que toda vez que ele ia lá no Yom Kippur é o dia do perdão. É o dia que ele entra lá dentro. Amarravam uma corda na perna dele. E aí a roupa do sumo sacerdote tinha uns sininhos embaixo. E quando ele caminhava, fazia prim, 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 prim. Amém ou não amém? Então ele entrava lá dentro do Santo dos Santos, e ali onde está a Arca da Aliança, ele caminhava ali dentro, porque o judeu, não sei se você sabe, o judeu ele ora, na maioria das vezes em pé, e na maioria das vezes caminhando. Uma das formas que o judeu tem de orar é caminhando. Então ele caminha e ora. Uns eles ficam parados, com assim. Então o sumo sacerdote entrava ali e caminhava. Prim, prim, e o povo lá fora ficava de ouvido. Se parasse de fazer o barulho, eles puxavam, porque sabia que tinha sido fumegado. E o véu do templo se rasgou, agora eu tenho acesso direto. Tem? O acesso está aberto mesmo. Agora, você tem coragem de entrar lá sem ter o seu
caráter mudado, sem ter sido batizado no Espírito Santo, sem ter uma vida de santidade, sem participar da ceia, vamos vindo para trás agora. Você tem coragem? Não devia. Então, depois disso tudo, aqui é o batismo com fogo. Agora você tem acesso à Arca da Aliança. Amém ou não amém? Agora, olha aqui para mim. Agora você pode experimentar da presença de Deus na tua vida. Para quê? Para que você possa desfrutar do que está dentro da Arca da Aliança. E o que é que está dentro da Arca da Aliança? O propósito de Deus com a tua vida, que é o teu ministério. Porque dentro da Arca da Aliança, o que tinha lá dentro? Dentro da Arca da Aliança, tinha 3 objetos lá dentro. Maná, tinha a vara de Arão que floresceu, e tinha as tábuas, que eram os 10 mandamentos. Estava dentro da arca. Então agora você já é batizado com o Espírito Santo. Agora você já participa da mesa do Senhor. Você já é batizado nas águas. Você já é batizado com fogo. Agora você entra dentro do Santo dos Santos. Você prova da presença de Deus. E Ele te entrega agora o teu ministério. Ou seja, agora você vai ser suprido e provido por Ele. Porque o maná é o pão que vem do céu. Agora você vai florescer onde quer que você esteja. Não importa onde você pise, você vai florescer. Não importa quantas vezes você seja destruído, quantas vezes você seja lançado ao chão, você vai florescer. E aí agora ele vai colocar a palavra dele, que é a lei, dentro de você. Lembra que Davi disse isso? Ó Senhor, coloca a tua palavra dentro de mim, para que eu não peque contra ti. Então agora você tem acesso à presença de Deus e Ele vai colocar o propósito dele na tua vida e agora Ele vai dizer, olha, cumpra o teu propósito, porque eu vou te suprir, eu vou te fazer florescer e a minha palavra vai estar dentro de você para que você não peque contra mim. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. É preciso ter uma caminhada. Jesus passou por isso tudo. Jesus passou por tudo isso. Não queiramos nós pular daqui direto para cá. É um processo, a nossa vida cristã é um processo. E nesse processo que eu expliquei isso tudo para te falar sobre a edificação. Quando você começa a alcançar alguns níveis do teu aqui, do caminho da justiça, aqui é o caminho da justiça. Isso aqui é a sua vida. Quando você começa a acessar áreas aqui, então você vai ter à sua disposição as línguas estranhas para que você possa edificar a si mesmo. E continuar avançando aqui. Então, as línguas estranhas servem para isso, para edificar o cristão. Para que você cresça. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele te dá um poder sobrenatural. Porque nós falamos que dom é isso. Amém ou amém? E dom, o que é o dom? Nós falamos que o dom é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá, cheio de poder divino, e Deus te dá, olha aqui, Deus te dá poder divino para que você edifique a si mesmo. É mais ou menos assim, imagina assim, você está cansado à noite, aí você está morrendo de sono, só que você não pode dormir, porque você tem alguma coisa muito importante para fazer. É como se você tomasse uma pílula e ganhasse mais 2 horas de forças. Deus, Ele te dá a força divina, Ele te dá poder divino para que você edifique a si mesmo e continue firme na tua caminhada. Então, já falamos aqui, se você ainda não fala em línguas,
ore a Deus para que você fale. Porque você precisa falar em línguas. Para que você seja edificado a si mesmo. Imagina você poder crescer sozinho, entre aspas, você crescer por conta própria e evoluir como cristão, e evoluir como filho de Deus, usando o poder de Deus. Meu irmão, se você não fala em língua, você tem que ansiar por isso, falar isso logo. Ora, comigo era assim, já contei, não contei? Eu não falava em língua. E eu era membro de uma igreja pentecostal. E onde a gente ia lá, chegava uma hora no culto lá, que as irmãzinhas entravam no reteté lá nos Remifly, e todo mundo era só fogo, e era só língua estranha, e eu lá, amém, glória a Deus. E eu queria falar língua estranha. Porque eu falei, não é possível, eu tenho que falar, porque todo mundo fala. E aí eu orei, nem pedi muito. Foi assim, coisa de uma semana, 2 orando, pedindo para Deus, e glória a Deus, passei a falar e passei a edificar a mim mesmo. Amém ou não amém? Pegou então aí o língua estranha? O língua estranha é importante para isso, para você ser edificado, para você edificar a si mesmo, edificar o teu espírito, edificar a si próprio. Então, a partir de hoje, se não fala em língua estranha, ora a Deus e Ele vai te dar esse poder para você falar língua estranha, isso vai ser manifestado na tua vida. Amém ou não amém? Mas falamos sobre interpretação de línguas, não falamos? Então a interpretação de línguas, para a gente fechar esses 3 aqui. Fecho eles hoje. Amém? A interpretação de línguas, assim como o discernimento de espírito, ele é quase profético. Presta atenção. O dom de interpretar as línguas estranhas é quase que um dom profético. Lembra que quando nós falamos do dom de profecia, nós falamos que o dom de profecia, ele era um dos principais, porque ele era uma soma de vários dons. Lembra que a gente falou isso? Que ele era uma soma de vários dons. Ele fazia uns joguinhos, lembra? Dom 1 com dom 2, a gente até escreveu aqui, lembra? Lembra que tinha lembra que eu falei? A irmã Teresa fala aqui em língua, mas aí a irmã Edma interpreta, lembra que eu falei? E aí, aquela profecia que ela vai soltar foi mediante uma interpretação da língua estranha que ela disse cá. Lembra que eu falei isso? Então, a interpretação de língua ela é quase que um dom profético. Eles trabalham juntos, em alguns casos. Porque tem um caso que é complicado, que o Apolo vai dizer, que eu vou falar sobre ele agora. Que falar a língua estranha, mas não interpretar, Paulo falou que não é interessante. Vamos lá, devagar. Você precisa falar a língua estranha, amém ou não amém? É importante para você. Porque você vai ser edificado. Você vai ser edificado. Então, quando você fala em língua, você é edificado. Todo mundo aqui quer ser edificado. Se você quer ser edificado, olha, se falar em línguas edifica, e você quer ser edificado, logo você precisa falar em línguas. Amém ou não amém? Só que aí tem um porém. Paulo vai falar aqui, aquele que fala é interessante, é importante que interprete. 1 Coríntios 14. Ele vai falar, no versículo 1, ele vai falar sobre buscar os dons, principalmente o de profetizar, a gente já leu esse texto. Verso 2. Porque aquele que fala em língua, não fala aos homens, senão a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2.
porque ninguém o entende, já que em espírito fala mistérios. Então, só vou aqui. Lembra que a gente disse que as línguas estranhas que falavam no Pentecostes podia ser idiomas ou podia ser línguas estranhas? Aqueles que dizem, que defendem, olha aqui para mim, aquela vertente teológica que defende que no Pentecostes eles falaram idiomas diferentes, um falou francês, outro falou hebraico, outro falou grego, e dizem que o falar em línguas acabou, não tem sustentação aqui nesse texto, porque olha só o que o Paulo vai dizer, porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Então não pode ser idiomas. Tá bem? Já que em espírito fala mistérios. Então, quando você fala em línguas, você fala mistérios, amém? Então, o que é um mistério? É uma coisa oculta, é uma coisa que é um segredo, é uma coisa que é de difícil compreensão, amém? Vamos seguir esse raciocínio. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui ele está fazendo já uma relação entre o falar em línguas e o dom de profecia, amém? Porque lá no versículo 1 ele falou que o dom de profecias é o principal. O que fala em línguas, olha aqui, o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Então isso é bom, é o que nós estávamos falando aqui. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Então o que ele está dizendo aqui? Se você é um profeta, se você profetiza, se você tem o dom de profetizar, e se tem um seu irmão que só fala em línguas, ou seja, aquele que profetiza vai sempre trazer uma mensagem de edificação para a igreja ou para a igreja, que é a pessoa em si. Amém? E aquele que só fala em línguas estranhas, ele só se edifica a si mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, aquele que tem o dom de profecia vai sempre edificar pelo menos duas pessoas. O que fala a língua estranha edifica somente a si mesmo, somente a um. A não ser que interprete. Por quê? Porque se você fala a língua estranha e eu interpreto o que você disse, ele já está próximo do dom de profecia. Por quê? Aquilo que você falou é mistério. Está conseguindo compreender? E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitaria? Se não vos falasse ou por meio de revelação, ou com ciência, ou com profecia, ou com doutrina. Então o que ele está dizendo assim? Eu vou falar com vocês em língua estranha e vocês não vão entender nada do que eu estou dizendo. Então de que adianta? Ora, até as coisas desprovidas de vida emitem som. Agora aqui ele vai começar a falar só sobre o dom de línguas. Ora, até as coisas desprovidas de vida emitem som, como a flauta, a cítara, mas se não formarem sons distintos, preste atenção, como se reconhecerá que melodia se toca com a flauta ou com a cítara? O que ele está dizendo? Você fala língua estranha, ninguém entende. De que adianta? Se nem você entende, nem ninguém. É a mesma coisa que eu pegar um som e começar a fazer barulho aqui. Isso é música? Não, isso não é música, isso é barulho. Qual que é, olha, ele traz para o instrumento musical. Qual que é a função do instrumento musical? Emitir um som que produza música, que produza melodia. Se aquele som não produz melodia, ele não serve para nada. O princípio principal pelo qual ele foi criado não está sendo exercido. Ou seja, se você fala em língua, ninguém entende a língua estranha. É a mesma coisa que você pegar uma viola daquela ali e ficar fazendo dom, 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 dom. Não é música. Está conseguindo compreender? Porque se a trombeta der um toque, versículo 8, porque se a trombeta
der um toque incerto, quem se preparar para a batalha? Aqui é interessante, porque olha só, as trombetas antigamente, cada tipo de som tinha um tipo de significado. Então, quando era para levantar acampamento, tinha um som. Aí todo mundo sabia que aquele som era para levantar acampamento. Se era para se preparar para a batalha, era um outro tipo de som que a trombeta ecoava. Posso te revelar uma coisa aqui? Lembra que lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, lá em Tessalonicenses, Paulo vai dizer que quando Jesus estiver vindo ao som da última... Quando Jesus estiver vindo nas nuvens, vai tocar o som de uma trombeta. Nós que estamos aqui vamos saber que essa trombeta é para levantar acampamento. Vai ser uma trombeta que vai tocar. Olha só. Mas nesse caso, tinha que haver o ensino de que determinado toque significava... Sim, mas isso é o tipo. Isso é um tipo. Não, isso é um tipo. É um tipo. Vai tocar uma trombeta, todo mundo vai ouvir a trombeta. Nós vamos saber. Você vai olhar para o céu e vai ver Jesus lá vindo. Exatamente, você já vai saber. Quem não vai saber? Quem não conhece, quem vai para o inferno. Esses não vão entender nada. Que barulho é esse? Mas nós já vamos estar lá. Detalhe, não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente só fala sobre detalhe, a gente já vai estar vindo com ele. Porque quando toca a trombeta, vem ele com todos os santos. Aí não é a segunda vinda, já é depois do Apocalipse. Quando toca a trombeta, é depois. Presta atenção. Olha lá. Verso 9. Assim também vós, se com a língua não proferires palavras inteligíveis, como se compreenderá o que é dito? Porque estareis como que falando ao ar. Então ele está dizendo o seguinte, é importante que interpretes aquilo que se é dito. Há, por exemplo, tantas variedades de sons vocais no mundo, e nenhum deles é sem significado. Mas, se eu ignoro o sentido dos sons vocais, serei como estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será como estrangeiro para mim. Assim ocorre convosco. Já que anelais os dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Presta atenção. Lembra que a gente falou que a igreja de Corinto era cheia de dons? Todas as pessoas, transbordava dons nelas. O que ele está dizendo? Vocês procuram os dons. Só que, já que vocês procuram os dons, que procurem os dons para a edificação da igreja. Lá em cima ele falou que aquele que edifica a si mesmo é menor do que aquele que edifica a igreja. Então é por isso que ele enfoca aqui a importância de interpretar a língua estranha. Ou você mesmo, pelo menos a sua, ou se melhor, alguém que interprete a de todos. Por quê? Olha o que acontece no versículo 13. Por isso, o que fala em línguas, ore para que as interprete. Então, a interpretação das línguas estranhas é fundamental. Ela caminha, olha aqui para mim, ela caminha junto com o dom de línguas. Então, são dois processos que você vai ter que seguir na tua vida. Primeiro, se você não fala em línguas ainda, ore para que fale. Amém? Segundo, se você já fala, ore para que interprete. Ou então a gente pega essa página aqui e rasga ela fora. E aí está tudo certo. Vamos ler de novo o versículo 13? Por isso do quê? Por isso o quê? Verso anterior. Assim ocorre convosco, já que anelais os dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ou seja, se você quer edificar não só a si mesmo, falando em línguas, mas também a igreja, você precisa interpretar as línguas. Está conseguindo compreender? Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem interpreta edifica a igreja.
É o que ele está dizendo aqui. Então, já que você quer procurar os dons espirituais, então que busque aqueles que edifiquem a igreja. Em relação às línguas estranhas, qual é aquele que edifica a igreja? O falar em línguas ou interpretar? Aí é por isso que ele diz no versículo 13: o que fala em línguas, ore para que as interprete. Se você ainda não fala, ore para que fale, porque você vai ser edificado. Se você já fala, ore para que interprete. Por quê? Se for a sua, pelo menos a sua. Lembra que eu disse aqui? O que aconteceu comigo? Eu muitas vezes oro em oração, oro em línguas. E oro sabendo o que estou orando. Amém? Não manifestou em mim, Eric Santana, a interpretação de língua sua. Porque a interpretação de língua sua está ligada com o dom de profecia. E o dom de profecia não despertou em mim. Não manifestou. Está conseguindo compreender? Ainda. Por isso que eu disse aqui, que quando alguém profetiza, lembra que eu falei aqui? Quando alguém vem trazer uma profecia na igreja, então nós estamos aqui, está aquela coisa gostosa, um povo falando em línguas estranhas, aquele agir de Deus, aquele fogo, daqui a pouco alguém levanta ali. Eis que eu te digo. Então vai vir uma profecia, aquela pessoa vai profetizar. Por quê? Já estavam gente falando em línguas, ou seja, ela já interpretou aquilo que a igreja disse. Lembra que eu disse que o dom de profecia era uma soma de dois? Ou seja, aquela pessoa que vai manifestar nela o dom de profecia já interpretou o que a igreja disse em línguas estranhas. Amém ou não amém? Amém. Verso 14. Para complementar o que eu disse aqui agora. Presta atenção. Olha lá. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento permanece infrutífero. O que fazer então? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que ele está dizendo aqui? No versículo 14. Aquele que ora em língua sem entender o que está dizendo é infrutífero. Por isso que você, se fala língua, tem que orar para interpretar. Para quando você orar em línguas, aquilo suja frutos daquilo. Porque senão você só falou em línguas. Ô, pastor, pensei que era mais fácil esse negócio é complicado, né? É não, irmão. É não, vai por mim, não é não. Só parece. É porque o nosso Deus é Deus de ordem. Com Ele as coisas têm ordem. E funciona tudo direitinho. Se deixa ser usado pelo Senhor. Aquilo que você sabe que é bom para você, ora, pede para Ele, que Ele vai dar. Se você não ora em língua, mas não entende nada, pede para Ele discernimento. Pede para Ele que te dê entendimento, para que você possa interpretar aquilo que você está orando. Olha o verso 16. De outra maneira, se tu agradeces com louvor em teu espírito, aquele que ocupa o lugar de simples ouvinte, como dirá o amém às tuas ações de graças, visto que não entende o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o teu próximo não é edificado. Está vendo? Aqui nós estamos dizendo. A gente nada de você orar em língua, não interpretar, ninguém interpreta, e aí a pessoa lá na igreja diz amém, mas também não sabe nem o que foi que disse. Ou seja, sai todo mundo sem saber de nada, é tipo conversa de louco, né? Um fala aqui, mas então que correria, né? Loucura. Papo de doido, ninguém entende nada. E ninguém sai edificado.
O que é pior ainda. Verso 17. Porque realmente tu dá... Não, já vi. 18. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Mas, na congregação, antes, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. O que ele está dizendo aqui? Como eu não tenho certeza de que aquilo que eu vou falar, todos vão ser edificados, então eu prefiro falar aquilo que eles entenderão. A não ser que seja para mim mesmo. Presta atenção. Por exemplo, quando tem um pregador que está ali pregando a palavra e tal, daqui a pouco ele fala alguma coisa em língua estranha. Não é para você. Pode ser para ele mesmo. Só que ele não vai ficar ali e vai falar a mensagem toda em língua estranha. Porque aí só ele vai ser edificado. Está conseguindo pegar? Você tem que ter maturidade nisso que eu estou te dizendo. Porque senão, quando alguém falar em língua estranha, você já vai, não interpretou lá, não está edificando ninguém. Está pegando o que eu estou dizendo? Muitas vezes a pessoa fala língua estranha, mas às vezes não é para você, às vezes é para ela. Tá? Não esquece que somos aqui muitos membros. Membros que eu digo, somos muitos membros. Um é mão, outro é dedo, outro é perna, outro é cabeça. Cabeça não, o tronco. Amém ou não amém? Tem maturidade nisso. Olha o que ele diz no 20. Irmãos, não sejais meninos na maneira de pensar, mas sedes meninos na malícia, no entanto, maduros no modo de pensar. É isso que eu estou dizendo. Tá bem? E na lei está escrito, com línguas estranhas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo. E ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os não crentes. E a profecia não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Olha aqui que interessante. Quem já ouviu aqui que... Eu não gosto de tocar nesses assuntos, mas eu tenho que falar. Eu já falei aqui sobre isso, né? Mas falar em língua estranha é a comprovação do batismo no Espírito Santo na vida daquela pessoa. Amém ou não amém? É? Então me explica aqui esse verso 22. Porque as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os não crentes. Os não crentes, por algum acaso, sabem o que é batismo no Espírito Santo? Tá vendo como não pode ser? Não. A gente sabe que o crente é batizado no Espírito Santo quando fala em língua. Me explica então esse texto aqui. Que Paulo diz que o falar em línguas é um sinal para os não crentes. Amém ou não amém? Então, o dom de interpretação de línguas, ele edifica... Edifica quem? Ele edifica a igreja. E esse aqui também, lembra? Pode ser a igreja congregação ou pode ser a igreja indivíduo. Amém? Nesse caso aqui, nesses dois casos aqui. Que mais? Interpretação de línguas, todos têm?
Então, a interpretação de línguas nada mais é do que a capacidade sobrenatural, a habilidade sobrenatural de entender e comunicar o significado das mensagens divinas que vêm mediante as línguas estranhas. Em qual intuito? Edificar a igreja. Por quê? O que edifica o indivíduo? É falar. Amém? É um dom essencial para garantir que as mensagens sejam compreendidas e interpretadas na comunidade cristã. Evita confusão. É por isso que lembra que a gente falou que o dom da profecia trabalha junto? Por quê? Como você vai ter numa igreja pessoas que falam em línguas e não interpretam, pode ser que haja confusão. Por quê? Não se sabe o que está sendo dito. Não se sabe o que está falando. Não se sabe qual é a mensagem que está vindo. Então isso causa confusão. Se você fala e interpreta, você nunca vai ter confusão. Vamos imaginar que numa congregação todas as pessoas falam em línguas estranhas e interpretam línguas estranhas. Todas as vezes que elas falarem línguas estranhas, elas vão saber o que estão dizendo. E as pessoas que estão do lado vão saber o que elas estão dizendo. Tem como haver confusão? Agora tem confusão quando um fala e só ele entende e ninguém mais entende. Ou nem ele entende, porque aí ele fala e não sabe do que está falando. E não há concor. E nós falamos na nossa última aula sobre o problema da concordância. Não falamos da concordância no céu? Lá quando sobe lá como que é o nome dele, Jesus? O rei de Israel. E deu problema lá na confusão do Acabe. Quando houve confusão no céu, lembra? Fala, quem lembra? Você lembra que a gente falou isso na última aula? Que tem que ter concordância no céu e também tem que ter concordância na terra. É por isso que quando oramos na igreja, o pastor fala, e a igreja diga para que haja concordância. É por isso que quando o pastor fala para você assim, olha, vem cá que eu quero orar por você, você não ora. Vou te ensinar uma coisa aqui, já ensinei para algumas vezes. Quando o pastor fala com você, vem cá que eu quero orar por você, você não ora. Quem é que vai orar? É ele. Porque aí ele vai orar, Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua filha, eu te peço que venha sobre ela cura, e aí a irmã está lá, Senhor, em nome de Jesus, muda minha vida financeira, eu quero pagar aquelas contas, ou seja, ele está orando por uma coisa e você está orando por outra. Queridos, a gente tende a achar que Deus entende tudo, né? Deus conhece o meu coração. Posso te falar uma coisa? Não. As coisas espirituais, elas são espirituais, amém? Mas elas não são mágicas. Lembra que eu falei para vocês do anjo? Que está do teu lado, escrevendo tudo? Se o pastor está lá, então vamos lá. Vamos começar uma conferência aqui agora. Vem cá, irmã, que eu vou orar por você. Senhor, traz cura na vida dessa irmã. Senhor, por favor, eu quero pagar aquela conta. Um anjo deve olhar para o outro assim, e aí? O que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui na nossa... Vamos colocar, como chama Jesus? Vamos colocar aqui na nossa salva a cura ou o pagamento da dívida? Porque lembra que eu expliquei para vocês? Eu não vou explicar agora de novo, mas depois eu explico. Que o mundo espiritual ele é operacionalizado
que os anjos levam as suas orações em salvas. Li os textos aqui, lembre que eu li os textos aqui. Aí você está lá, e o pastor está lá na maior das intenções, na melhor das intenções, vou orar porque a irmã precisa ser curada, só que a irmã está lá, ô Senhor, me dá um carro novo, em nome de Jesus, quero um carro novo. E o pastor, seja curado, e ela, eu quero um carro novo. Seja curada, eu quero um carro novo. Não há concordância. Quando o pastor for orar por você, ele vai orar por você e você só concorda. Fecha os olhos e ouve. Ele vai falar, Pai, eis aqui a tua filha, derrama sobre ela a cura. E você diga, amém. Ele vai falar, faça isso, isso, isso. Você vai falar, em nome de Jesus. Ele vai falar isso, isso, isso. Você vai falar, recebo. Concordância. Amém? É assim que tem que ser. Não pode ser, lá ele ora uma coisa, você ora outra, a igreja lá falando ora outra. Vamos lá agora outra. A irmã está lá orando pelo irmão que ninguém nem conhece. Não pode ser assim. Olha aqui o que a Bíblia vai dizer. Nós temos que entregar para ele o nosso culto racional. Tem que ser com razão. Tem que ser direito. Se o pastor disse, eu vou orar pela igreja, você não ora agora, é ele que vai orar. Se ele vai falar, vamos orar por isso, 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 então você vai orar junto com ele por isso, isso, isso e isso. Tem que ser racional. Porque ele é operacionalizado no mundo espiritual. Não pode ser desorganizado, cada um faz uma coisa, não pode ser assim. Tem que haver ordem. O problema é que o pastor fala uma coisa, e aí os irmãos já vão, não sei o que e tal, e já vira aquilo, isso, não. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, vem aqui, eu quero orar por você. O irmãozinho já foi batizado 10 vezes. E ele vem todas as vezes. Não é isso. Preste atenção. O que eu estou dizendo para você ser abençoado. É para você ser abençoado. Porque Deus faz as coisas... Olha aqui para mim, posso falar para você? Senão, as coisas não acontecem. Porque Deus não faz. Ele não faz. Vai por mim, gente. Não vai, porque as coisas não funcionam. Com Deus não é assim. Ele tem poder para fazer tudo? Tem, só que ele não faz. Por quê? Nosso Deus é um Deus de princípios. Ele estabeleceu os princípios. Quando você cumpre o princípio... Olha aqui para mim. Efésios capítulo 1, não vou ler o texto porque a gente já está acabando. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Presta atenção. Deus já nos deu todas as bênçãos. Quantas bênçãos ele já deu? Todas. Então, todas as bênçãos, todas que você precisou, que você precisa e que você vai precisar, ele já te abençoou. Porque o texto diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, ou seja, já deu, com toda a sorte de bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Então, todas as bênçãos que nós precisamos são espirituais, porque Deus é espírito, João 4:24. Para que essas bênçãos sejam materializadas de lá do mundo espiritual, as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Tudo que você precisa está lá. Para a gente materializar isso, tirar de lá e materializar isso no nosso mundo, o que a gente precisa fazer? Pergunte para mim o quê? Não. Eu só vou falar para a irmã, só depois eu explico. Pergunte o quê? Você precisa cumprir o princípio. É mais ou menos assim. Eu compro um chocolate para minha filha Lívia. Amém ou não amém? Eu já comprei? Já comprei? Já é dela? Sim, é dela. E eu pego esse chocolate e coloco em cima da geladeira. E falo para ela, Lívia, eis ali o seu chocolate.
é teu. Ela já materializou aquele chocolate? Ela já comeu ele? Mas é dela. E eu vou falar para ela, olha, quando você fizer isso, é teu, você vai poder comer. Ou seja, enquanto ela não fizer isso, ela não vai comer aquilo que já é dela. É o que acontece com você. Todas as bênçãos Deus já te deu, mas você ainda não as tem porque você ainda não cumpriu os princípios. Amém? Alguma dúvida? É difícil, né? Mas que a gente é muito menino. Muito menino. Muito menino. Deus está te mandando fazer uma coisa, você está fazendo outra. Deus está te mandando ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Deus está te mandando ir em frente, você quer ir para trás. Deus está te falando X, você faz Y. Está conseguindo pegar ou não? É por isso que você tem que estar aqui. É por isso que você tem que falar com o seu pastor. É por isso que você tem que buscar as coisas de Deus. Por quê? Nós vivemos segundo o mundo espiritual. O mundo espiritual é que rege o mundo físico. Nós somos seres do céu. Nós somos seres espirituais. Nós sabemos que tudo aquilo que precisamos está no mundo espiritual. E as regras para alcançar isso estão nas escrituras. Para não gastar em bons direitos. Às vezes a pessoa pede uma coisa e não recebe, mas porque Deus sabe como ela vai gastar. Exatamente. Ela não vai saber aproveitar. Não vai saber. E outra, não pede da maneira correta. É algo que Deus tem para ela, mas ela não sabe pedir. Por que ele diz? Porque pedis mal. Pedis mal. Agora, pega esse texto, coloca aí do lado de Mateus 7. Mateus 7, 7. Todo aquele que pede... Outro dia a gente fala sobre isso. Amém ou não amém? Quem aprendeu alguma coisa hoje? Gostei do quadro. Agora para a semana que vem a gente só faz assim com ele. Ó. Fique de pé em nome de Jesus.